Paz do Senhor, gente. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos fazer um teste para ver se está tudo certinho hoje, para que não dê nada errado. E aí eu peço feedback de vocês se vocês estão me ouvindo. Me falem aí se está tudo certinho, se estão ouvindo bem, se a internet está boa. Mudamos aqui um pouquinho o cenário, a iluminação, para ver se fica melhor, para que os irmãos estejam adorando a Deus junto conosco. E aí, mais uma semana se passou e glória a Deus que nós estamos aqui para glorificar mais uma vez o nome do Senhor, para exaltar o nome dele juntinhos, cada um em sua casa. E tá tudo certo hoje, graças a Deus. Eu estou muito feliz de mais uma vez estar aqui presente para estar dirigindo o culto. Hoje eu não vou pregar, mas que Deus esteja abençoando todos os que vão louvar, todos os que vão exaltar o nome do Senhor. E para começar, eu gostaria de estar lendo com os irmãos uma passagem de João, o discípulo amado de Jesus, um dos discípulos mais próximos, e acho que se a gente tivesse um pouquinho do que ele tinha com Jesus, já seria muita coisa. E aí eu gostaria que os irmãos lessem comigo no livro de João, capítulo 19. Esse momento que corre, estamos vivendo o momento da Páscoa, o qual todo mundo está, ou era para estar reunido com sua família, o qual a gente lembra da morte e da ressurreição de Cristo. E é por isso que a gente vive, e é por isso que a gente está aqui hoje. E é por isso que hoje nós podemos exaltar o nome dele, sem precisar estar com a ajuda de terceiros, mas sim exaltando o nome do Senhor, pelaquilo que ele é e pelaquilo que ele já fez na nossa vida, que foi a crucificação no Calvário. E eu vou ler João capítulo 19. Capítulo 19, versículo 17. Tomaram eles, pois, a Jesus, e a ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de um lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou acima da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: Não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: Sou eu o Rei dos Judeus. Respondeu Pilato: O que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguem, mas lancemos sorte sobre elas para ver quem caberá, para que se cumprisse a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram a sorte. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Desta hora em diante o discípulo a tomou para si. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebederam o vinagre na esponja e fixaram num caniço de isopo. Achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: Está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu ao Espírito. E aqui a gente vê a crucificação de Cristo, os detalhes de João. João fala sobre o momento ao qual tinha que se cumprir a palavra de Deus. E aí já tinha acontecido isso há muito tempo antes, o qual as roupas já eram realmente, a roupa de Jesus, ela já ia ser realmente sorteada lá entre eles, e também a questão do vinho, e ali tudo foi consumado. E aí continua o capítulo de João, até a crucificação e o que Cristo fala: está consumado. E está consumado para a minha salvação e para a sua salvação. Está consumado para que hoje a gente possa agradecer e dizer que passaram-se
3 dias e Cristo vive. E passaram 2020 anos e Cristo vive. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Que mais esse sábado seja um momento de render graças, agradecer a Deus por estarmos vivos, agradecermos a Deus por não termos pego o coronavírus, até por onde eu sei, e agradecer a Deus porque nós não morremos de uma forma trágica, para que nós estejamos hoje agradecendo a Ele. E com isso eu gostaria de orar aos irmãos para estarmos passando para oportunidades. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor és. Senhor, nós te agradecemos pela tua rica bondade, Paizinho. Nós te agradecemos, Pai, pela tua crucificação, Deus. Porque eu sei, Pai, que ela não foi em vão, foi por amor, Deus. Foi por amor que nós estamos aqui, foi por amor que o Senhor derramou o seu sangue puro, meu Deus. Pela minha vida tão pecadora, Senhor, dos meus irmãos. Pai, nos ensina, Pai, a nos rendermos cada vez mais a Ti, Deus. A reconhecermos que o Senhor, sim, é o Deus verdadeiro. É o Deus que cura, é o Deus que faz milagres, é o Deus que salva, acima de tudo, Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, que hoje venha ser mais uma noite para glorificar o Teu nome e bendizer. Eu te agradeço por tudo, Senhor, e pela vida de todos que estão online e aqueles que também não estão, Deus. Tu conheces o motivo, Paizinho. Então, em nome de Jesus Cristo, Pai, venha abençoar-nos, Pai, em mais essa noite, em mais esse culto. É o que eu te peço e já te agradeço por tudo. Amém. E aí, eu gostaria de chamar a irmã Vana, que é do condomínio do pastor, para estar louvando a Deus conosco mais essa noite. Acho que ela tá sem conexão. Eu vou chamar de novo. O outro celular. Enquanto isso, eu vou chamar a Natália para estar louvando até a conexão estabelecer lá. Tá bom, Vana? Certo. Raio está dizendo que não tem culpa. Mas ele tem culpa sim. Nath vai estar louvando 2 hinos aí. E deixa só ela entrar um pouquinho também. Tá faltando a gente ver Nath. Aê! Paz, Senhor. Paz, Senhor, Nath. Contigo, pode louvar. Amém. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre o joelho, sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. E não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe
curar. Ele viu e sabe um remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. E não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no segredo da gente, no lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe um remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, Jesus. Tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Oh, oh, Amém. Amém. Que a gente não venha perder essa presença do Senhor. É maravilhoso. A gente pode perder tudo, mas a gente não pode perder a fé e, com certeza, perder a presença do Espírito Santo, perder a presença de Deus, que é a melhor coisa que tem em nossa vida. E, Nath, não era para você ter saído, que você vai louvar outro hino. Eu vou te chamar de novo. Tá de você. Nath deixou a gente aí. Foi sem querer. Vamos lá. Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, completa obra. Mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Eu sou apenas barro, pode me moldar
vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Eu sou um vaso, pesoleiro, eu não mando. Me refaça se preciso for, e só em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, pesoleiro, me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou reclamar. Estou em tratamento, completa obra. Mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Eu sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou um vaso, pesoleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, pesoleiro, me preenche por inteiro. E um eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Oh, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Sou um vaso, pesoleiro, eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, pesoleiro, me preencha por inteiro. E um eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eu sou. Ai, Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Nath. Amém. Agora eu vou sair. Gente, e assim, Nath cantou 2 louvores abençoados e a gente tem que parar para refletir cada vez mais os louvores entoados por nós. Quais são o verdadeiro sentido, quais são as letras que vem falando, que você vem louvando, qual cantor que você gosta vem realmente cantando, se elas realmente são cristocêntricas, porque não adianta de nada. Você está somente cantando e falando coisas que não agradam a Deus. E como esse louvor falou, que nós somos só um vaso, e Ele é que nos molda. Nós precisamos ser também lapidados por Cristo cada vez mais. Como eu falei no culto passado, esse é um momento de reflexão para a gente, esse é o momento de tirarmos para estudar, esse é o momento de buscarmos cada vez mais a Deus. Aqueles que não tinham nunca mais sentido a presença do Senhor, nunca mais leram um livro, nunca mais pegaram a Bíblia para ler, esse sim é o momento. É o momento de se deleitar na presença do Senhor,
para nós estarmos preparados para tudo que a gente ainda vai enfrentar, para estarmos preparados para as coisas que ainda estão por vir e para estarmos preparados também para o dia que tudo isso passar. E eu creio que falta só mais um pouquinho de tempo. Sei que ainda vai ter muitas devastações, mas mais um pouquinho de tempo e tudo vai ser resolvido. E nós temos que estar preparados para a batalha, preparado para realmente pregar a palavra de Deus, independente de você estar no trabalho ou não, você pode pregar agora. Mas depois que passar todo esse momento, a gente vai ver quantas pessoas não vão estar carentes de Deus, perguntando ou agradecendo, glorificando. Aqueles que não eram cristãos vão começar a ser em nome de Jesus Cristo. Aqueles que por medo vão começar a se render. Mas a gente sabe que não é por medo, a gente sabe que é por redenção, a gente sabe que foi pela crucificação de Cristo. Assim como a gente leu agora no capítulo de João, ele passou por vários açoites, ele passou por várias coisas. Um rei que não merecia uma coroa de cruz foi crucificado. Um rei que não merecia ser espancado, ele foi espancado. E aí ele pega e faz tudo novo por mim e por você. E novamente eu vou chamar a Havana e espero que dê certo agora, para estar louvando o hino conosco. Vamos ver se vai agora, né? Agora deu certo. Senhor. Paz do Senhor. Vamos lá. Pode louvar o Senhor. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Eu voltei de novo, porque fiquei sem escutar. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como a águia solitária. E Jesus de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu
sobrevivi. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi, sobrevivi. Ei, 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 ei. Sobrevivi. Toda honra e toda glória seja dada para o Senhor. Peço desculpa aí se o meu som estava um pouco bom. Não, sem problema. Pode louvar mais um? Deixa eu ver. Eu acho que eu tô sem o playback de Vai Passar. Eu vou cantar sem playback. Vamos lá. Tenho uma palavra para você. Não desanimes. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouvia teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para tua alma. Enxugue estas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo.
Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando um consolo para tua alma. Enxugue estas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Amém. Amém. Muito obrigada pela participação. Que Deus continue abençoando a tua vida. Amém. Meus irmãos, agora a gente vai estar indo para a palavra de Deus e que todos sejam abençoados no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Abra os seus corações e seus ouvidos para que a palavra de Deus fale com todos nós. Amém. Tá conseguindo. E aí, pessoal? Boa noite. Paz do Senhor. Estamos aqui na presença de Deus. Vamos estudar um pouquinho as Escrituras. Estamos num período... eu não vejo só pelo lado que estamos passando das dificuldades, mas eu vejo que estamos num período que estamos comemorando a Páscoa, e a Páscoa para nós é muito mais significativa do que chocolates e coelhos e todas as outras coisas que a nossa sociedade acredita. A Páscoa para nós é Cristo. A vida para nós é Cristo. Morrer para nós é lucro. Mas enquanto estamos nessa vida, nós estamos cativos a Deus e a palavra de Deus. Então vamos abrir a palavra do Senhor. Eu gostaria que vocês, onde estiverem, possam estar acompanhando comigo em Isaías 53. A gente vai atentar, ainda que brevemente, mas a gente vai atentar bem dedicadamente algumas passagens, alguns versículos, algumas palavras. Eu gostaria que vocês me acompanhassem nesse momento. Então vamos lá, pessoal. Isaías 53 diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como a raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Só até aqui por enquanto, que a gente vai completar ainda os versículos, mas eu gostaria de destacar aqui com vocês umas coisas. Muita gente tem falado nesses tempos, nesses dias, sobre o sacrifício de Jesus Cristo. E é importante nós lembrarmos desse sacrifício, porque muitas igrejas, talvez muitas pessoas, têm esquecido do real significado do que é a vida de Cristo, do que foi o seu sacrifício na cruz. E é interessante, por que eu escolhi Isaías 53? Por que não uma passagem do Novo Testamento que fala sobre Jesus Cristo? Porque o profeta Isaías, pessoal, nessa passagem de Isaías 53, é como se o profeta estivesse vendo a crucificação de Jesus. É como se ele estivesse ali diante da cruz, aos pés da cruz, e ele estava ali encantado e aterrorizado com o que ele estava vendo. Ele viu um homem e parece
que nos versículos 2 e 3, que ele está vendo um homem desfigurado, que ele está vendo um homem que nós não fizemos caso algum, porque dele não havia beleza. Ele era como um broto de uma terra seca, não tinha vida, não tinha nada que nos atraísse para ele. E aí nós pensamos que ele está falando aqui de que não há nenhuma beleza em Jesus Cristo. Na verdade, a maldade não está na feiura que algumas pessoas dizem que Jesus era. A questão está na feiura dos nossos olhos. São os nossos olhos que não veem beleza nele. Olha o que o texto diz. Ele não tinha uma boa aparência em formosura porque nós olhávamos para ele e não víamos beleza. Não víamos nada que nos agradasse. E aí nós olhamos para a nossa sociedade e até mesmo para a nossa vida e nós nos deparamos com o fato de que muitas vezes nós olhamos para Jesus e porque ele não satisfaz aquilo que queremos, nós não nos agradamos nele. Porque coisas acontecem que nós não compreendemos, nós não nos agradamos nele. E aí se cumpre a palavra que diz no versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à mensagem do Cristo crucificado que morre pelos pecados da humanidade? Nesses tempos de incerteza, nesses tempos de dúvida, nesses tempos de medo, nesses tempos em que os homens ainda continuam se voltando para si mesmos, em que nós mesmos, que nos dizemos cristãos, continuamos nos voltando para nós mesmos. O profeta Isaías nos chama para a realidade de que Cristo, que ele tem colocado Cristo como que num paralelo. Cristo de um lado e todos nós que o ignoramos do outro. Mas por que o profeta faz isso? Por que ele coloca Cristo de um lado e toda a humanidade, todo o povo de Israel do outro, como aquele que rejeita? É interessante essas palavras. O profeta Isaías vai falar do Messias que viria, e aqui é Jesus Cristo, mas ele vai colocar como... Olha o paralelo que ele faz. Nós olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza. Ele era desprezado, Cristo de um lado, e dele não fizemos caso. Às vezes nós também, diante de Jesus Cristo, nós pouco fazemos caso. Nós olhamos para ele e não há nada que nos encante. Porque nós estamos interessados mais em nós mesmos, não em quem ele é. E nessa noite, o profeta Isaías nos chama para que nós venhamos atentar em Cristo, na sua beleza e na sua obra. Porque olha o que ele vai falar no versículo 4. Diante da realidade em que os homens o desprezam, diante da realidade em que os homens preferem a si mesmos e olhar para si mesmos e viver de acordo consigo mesmos, o que Deus faz? O que Cristo faz? Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Olha que interessante. Depois de fazer esses paralelos, essa relação entre o Messias rejeitado e o povo que o rejeita, o profeta Isaías ele vai falar o seguinte: olha as palavras fortes. Nós o rejeitamos. Nós não nos agradamos nele. Nós o desprezamos. Escondemos dele o rosto. E o que significa esconder o rosto? É uma palavra, uma frase muito utilizada por Deus em relação ao povo. Quando o povo desobedecia a Deus, o que Deus fazia? Deus escondia o rosto diante do povo. Deixava o povo à mercê dos seus próprios medos, das suas próprias falhas, dos seus próprios pecados. Era uma punição. O que o profeta Isaías está falando? Que diante do sacrifício de Cristo, que foi para a remissão dos nossos pecados, nós olhamos para ele e não nos agradamos. Nós viramos o rosto, deixamos ele sofrer por conta própria. Sofra, morra. Não temos nada a ver com isso. Nós escondemos dele o rosto. Nós o desprezamos. Mas qual é a resposta de Deus? Qual é a resposta quando eu rejeito a Deus? Quando você rejeita a Deus no seu pecado? Quando você escolhe andar de acordo com seus próprios caminhos? Qual é a resposta de Deus? Deus nos trata de acordo com essas maldades? Não. Olha o que diz o versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e as nossas dores Ele leva sobre si. Nesses momentos que nós estamos lembrando do sacrifício de Cristo, é importante lembrarmos, irmãos, que Jesus não morre para nos dar um exemplo apenas. Um exemplo de amor a Deus, de fidelidade. Um exemplo como o mundo pensa. Jesus morreu porque ele era inocente. Ele morre porque Roma atenta contra a vida dele, porque ele pregava o amor e a paz. Não, irmãos. Cristo morre porque ele precisava levar o meu e o seu pecado, a minha e a sua iniquidade, a nossa dor e o nosso sofrimento. Foi sobre ele que foi tudo isso. Toda a ira de Deus foi sobre ele. Todo o castigo que nos traz a paz, como diz Romanos 5, e o próprio texto de Isaías, foi sobre Jesus Cristo. É por isso que ele fala que certamente, verdadeiramente, de fato, é uma coisa certa, é uma coisa... É a obra de Deus, não é um segundo plano, não é uma coisa que aconteceu por acaso. Cristo não morre como plano B. O homem pecou, portanto Cristo morre. Não. Certamente significa que Deus propôs a morte de Cristo desde antes de existirmos, porque nós preferiríamos, e ele sabia disso, preferiríamos andar de acordo com a nossa própria vontade. Mas ele não nos trata de acordo com a nossa maldade. Ele olha para nós. Cristo olha para nós. Cristo olha para você. Nesse momento, onde você estiver, na sua casa, da forma que você estiver vivendo, Cristo não olha apenas para o seu pecado. Ele carregou o seu pecado na cruz. E Ele deseja que você experimente um relacionamento profundo com Ele. E a gente vai ver até o final do versículo, até o final dos capítulos, do versículo de Isaías 53, o que nós podemos fazer então para ter essa comunhão restaurada com Ele, já que Ele morreu em nosso lugar. Mas olha o que diz a palavra. Quando a gente olha para o versículo 4, que diz que Ele leva sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, é muito interessante. Eu queria que os irmãos atentassem para o seguinte: quantas vezes aparece a palavra Ele tomou sobre si? Se nós formos contar, o versículo 4 diz que Ele leva sobre si. O versículo 5 diz que o pecado, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. O versículo 6 diz que o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. O versículo 11 vai dizer que Ele justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. E o versículo 12 vai dizer que levou sobre si o pecado de muitos. Irmão, se a gente for olhar 5 vezes em Isaías 53, vai dizer que Cristo leva o pecado, o nosso pecado, o meu e o seu pecado sobre si. E é interessante que Isaías sempre diz que o pecado é nosso, a transgressão é nossa, o erro é nosso, a iniquidade é nossa. Mas a bênção da cruz é que Cristo, o próprio Deus, Ele não pega a nossa iniquidade e nos castiga simplesmente pelos nossos erros. Ele coloca os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas sobre o próprio Filho, o seu próprio Filho amado. É Cristo que carrega o seu pecado e o meu. Irmãos, à luz disso faz muito sentido João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus por nós fez com que Deus entregasse seu próprio Filho. E seu Filho, sendo Deus, assim como o apóstolo Paulo diz, ele se humilha a si mesmo, toma a forma de servo. Estando em forma de servo, ele se entrega à cruz, por amor de um povo que, assim como o profeta Isaías vai dizer, nem dava crédito a essa mensagem. Mas mesmo ignorando essa mensagem poderosa, o amor de Cristo é muito superior. O amor de Cristo é muito maior. A bondade de Cristo é muito maior. Porque todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Versículo 6. Cada um se desviava pelo próprio caminho. O que o texto está dizendo? Nós escolhemos viver a vida que vivíamos, ou que vivemos ainda. Nós escolhemos viver uma vida de pecado. Nós escolhemos viver desviados do caminho do Senhor. Mas o que o Senhor faz? Coloca sobre seu Filho amado toda a maldade de uma humanidade inteira, para que nós pudéssemos experimentar perdão. Nisso consta o amor de Deus. O amor de Deus está porque enquanto a humanidade preferia andar de acordo com a sua própria vontade,
Cristo escolhe morrer por pecadores, para que esses pecadores fossem transformados de glória em glória, como diz 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, na imagem dele mesmo. E aí o texto continua. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Naquela cruz, irmãos, é inimaginável nós compreendermos o que aconteceu ali naquela sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão. O próprio Deus se torna homem, morre num madeiro. Diante da morte dele, a terra chora, o brilho do sol se esconde, a terra se fende. Parece que a terra lamentava a morte do seu Criador, porque a palavra diz em João capítulo 1, a partir do versículo 1, que tudo foi criado pelo Verbo, e o Verbo se fez carne. Cristo é o Criador de todas as coisas, e o Criador de todas as coisas estava morrendo por amor de toda a humanidade. E o profeta Isaías vai dizer isso mais de 700 anos antes da morte de Jesus Cristo. Que aquela sexta-feira negra, onde Cristo exprime toda a sua paixão pela humanidade, ali não estava acontecendo só a morte de um homem justo. Estava acontecendo a morte de Deus, Deus homem, Deus filho, filho amado de Deus. Que naquele momento, na palavra do apóstolo Paulo, se fez pecado por nós. Isso é incompreensível para a mente humana. Mas para a mente de Deus, é prova do seu amor por nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado. De sua linhagem, quem se preocupou com ela? Quem estava interessado em saber o quanto ele queria viver, o quanto ele amava a vida? Aqui está dizendo que o povo continuava ignorando Cristo, ignorando o Messias, mesmo diante do sacrifício de amor supremo. Quem deu crédito? Quem se interessava em saber se ele continuava vivo ou não? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Designaram-lhe, versículo 9, a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Versículo 10, isso é importante. Todavia, o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Olha o versículo 10, que lindo. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo, moê-lo. Algumas versões dizem fazê-lo enfermar. A linguagem é forte. É como se Isaías estivesse realmente aos pés da cruz, vendo Jesus Cristo completamente moído pelos açoites romanos. E é interessante que algumas pessoas pensam que os açoites romanos eram apenas 40 chibatadas. Esse é o açoite judeu. O açoite romano era muito mais cruel. O açoite romano era quase até a morte. Não era 40 menos uma. 40 menos uma é como o judeu tratava aquelas pessoas que mereciam castigo. Os romanos batiam até quase morte. Algumas pessoas morriam antes da crucificação, ainda nos açoites. E é como se Isaías estivesse vendo aquele Jesus moído, esmagado. Quando a Bíblia fala assim, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, a alma aqui significa, não tenho muito tempo para explicar, mas significa garganta. O judeu, quando fala essa expressão, ele tem a ideia da garganta. É a expressão original lá. A ideia é a seguinte, quando ele colocar o seu pescoço para a morte, quando ele colocar o seu pescoço em risco, quando ele entregar o seu pescoço a ser degolado. Essa expressão. Aí nós traduzimos, foi a melhor tradução, colocar quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. É como se Cristo estivesse oferecendo o próprio pescoço, entregando a sua própria vida. Essa é a imagem. Quando ele entregar sua própria vida como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade. A posteridade de Cristo, que ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito, do versículo 11, é a minha e a sua vida. Cristo vai para a cruz e ele morre pelo pecado de um povo que pouco fazia crédito da sua morte, porque ele sabia que algumas pessoas, ao serem conduzidas pelo Espírito Santo, convencidas pelo Espírito Santo,
no momento que ele fosse levantado da terra, como diz o Evangelho de João, ele atrairia muitos a si mesmo. Naqueles momentos em que Cristo foi levantado, se entregou à morte, entregou a sua própria vida para a remissão dos pecados, a Bíblia diz que ele veria do alto da cruz. Essa é a ideia, eu imagino assim. Do alto da cruz, ele veria o trabalho de sua alma. Toda a igreja, todos os povos que se renderam a ele, a minha e a sua vida. Nós somos pecadores, irmãos. Nós não fizemos crédito algum dele. Alguns de nós até hoje não fazemos. Nós continuamos vivendo a nossa vida de acordo com a nossa vontade, ignorando a vontade do Senhor. Nesses momentos de isolamento, quantas vezes nós os derramamos em oração? Quantas vezes nós os derramamos na presença do Senhor ao ler a sua palavra? Continuamos não dando crédito. Mas ele, ao entregar sua própria vida, ele está olhando para nós e vendo não aquilo que somos apenas. Ele está vendo aquilo que nós nos tornaremos dia a dia, de glória em glória, a imagem dele. E esse passo começa hoje. Esse passo começa agora. Esse passo começa com uma entrega. Entregue-se a Deus, onde você estiver. E o texto continua. O meu servo, versículo 11, já estamos terminando. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Assim como eu estava falando no início, quantas vezes, 5 vezes aparece a expressão ele toma sobre si. Se nós formos olhar a expressão, a iniquidade deles, a nossa iniquidade, o nosso pecado, nossa transgressão, aparecem 5 vezes também. O que significa? Todas as vezes que aparece nosso pecado, aparece Cristo carrega. Todas as vezes que a Bíblia diz que nós somos pecadores, no versículo 53 de Isaías, capítulo 53 de Isaías, do versículo 1 ao versículo 12, todas as vezes que aparece a expressão que nós somos transgressores, aparece que ele leva sobre si. Se nós formos olhar e depois com calma, olhe, versículo 4, versículo 5, versículo 6, versículo 8, versículo 11, vai aparecer que ele leva sobre si, porque nós temos um pecado que nós não podíamos aplacar. E a Bíblia vai dizer que esse pecado, a nossa transgressão, era algo que nos fazia inimizade com Deus. Se nós formos olhar Romanos capítulo 5, versículo 1, vai dizer o seguinte, eu vou abrir rapidamente aqui, Romanos 5, 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós formos olhar para o capítulo 20, versículo 28 de Mateus, o Evangelho de São Mateus, vai dizer o seguinte, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar sua vida. O pecado, o nosso pecado, foi imputado sobre ele. Foi colocado sobre ele, foi posto sobre ele. E ele carrega o nosso pecado sobre ele, para que nós pudéssemos levar e carregar a sua vida justa sobre nós. É isso que é feito na cruz. Porque ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Nesses momentos, para finalizar já, nesse momento de Páscoa, o que significa a Páscoa? A Páscoa é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa é o mesmo sentido da festa judaica, que era um cordeiro, devia ser imolado, devia ser morto, quando todas as famílias de Israel estavam reunidas, porque a praga viria sobre o povo. Quem não tivesse o sangue do cordeiro reunido ali em família, pintado sobre os umbrais da porta da sua casa, a praga viria e mataria a todos aqueles que estavam na casa. Portanto, Deus faz o seguinte, ele diz o seguinte, a festa da Páscoa é para que vocês matem um cordeiro, e o sangue do cordeiro seja posto nos umbrais da porta, para que eu, vendo o sangue, eu passe de longe, e a casa de vocês esteja segura. O que isso significa? Significa a mesma coisa do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 30, quando João Batista, olhando para Jesus, diz o seguinte, esse é o Cordeiro de Deus
Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Nada precisa ser posto nos umbrais das nossas portas. Nem óleo ungido, nem nada precisa ser posto. Tudo o que precisa ser feito para que nós venhamos a estar seguros é ter o sangue de Cristo sobre a nossa vida. É ter uma vida entregue a Jesus Cristo. E essa noite, diante do sacrifício de Cristo para perdão do meu e do seu pecado, eu gostaria de orar com você. Eu gostaria que você, onde você estiver, se você, à luz dessa mensagem, entende que você está distante do amor de Deus, você está distante do amor de Cristo, nesse momento, se renda a Ele. Diga o quanto você se arrepende dos seus pecados. E não interessa, não importa o quão ruim seja o seu pecado. O que eu tenho para dizer é que muito maior é o amor de Cristo. Muito maior é o amor e o sangue poderoso de Jesus. Nessa Páscoa eu jamais esqueço desse sangue. Que esse sangue esteja posto sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Se você deseja se reconciliar com Deus, gostaria de fazer uma oração com você. Se você está enfermo, eu gostaria de fazer uma oração por você. Nesse momento, feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos em Tua presença. A Tua palavra foi pregada. Mas eu não tenho poder algum, Senhor, para transformar corações, para mudar vidas. Eu não tenho poder para isso, mas o Teu Santo Espírito tem todo o poder. O Teu Santo Espírito pode, Senhor, adentrar onde cada um desses que podem me ouvir e ver essa imagem. O Teu Santo Espírito pode adentrar cada coração e cada lar e fazer novas todas as coisas. Senhor, eu não sei a forma como cada um tem vivido desses que estão me ouvindo. Mas, Pai, eu sei que Tu és poderoso e o Teu sacrifício é poderoso para transformar a nossa vida e transformar o nosso caráter à imagem do Teu Filho amado. Senhor, se aonde esses que podem me ouvir estiverem, se o coração não está em paz, se o coração está em trevas, amargurado, cheio de culpa e de pecado, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, que o sangue de Cristo possa ser posto nesse momento sobre cada coração e cada vida seja completamente impactada pela Tua presença. E que esses momentos de isolamento sejam momentos em que cada um se volte mais para Ti. E a Tua vida venha reinar sobre a nossa vida. E o nosso coração venha ser posto aos Teus pés, que é o lugar onde deve estar. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada vida, cada um que está enfermo nesse momento. Olha para os nossos familiares que podem estar enfermos, Senhor. Olha, tem misericórdia. Tem misericórdia para o mundo que está sofrendo tanto nesse momento. O nosso país, a nossa cidade. Deus, tem misericórdia. Porque se não for a Tua graça, se não for a Tua misericórdia, nós estaremos perdidos. Mas nós nos apegamos à palavra que diz verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz. Estava sobre Jesus Cristo. E é sobre Jesus Cristo que nós nos apoiamos. Eu Te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por mim, pela minha família, por essa mocidade, por essa igreja, porque Tu és maravilhoso. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. Obrigado, gente. Gostaria de agradecer a todos que permaneceram com a gente. Gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram até esse momento, 29 pessoas. É uma benção. E nós esperamos que cada um de nós, cada um de vocês, estejam conosco quando tudo isso acabar, para que nós venhamos a encher aquela igreja nos cultos tanto de ensino quanto de mocidade, para que a gente possa estar junto, adorando a Deus. Muito obrigado, eu agradeço mesmo a presença de todos. E é o nosso pastor também, que eu sei que está presente nos ouvindo, nos vendo. Pastor, nós chamamos. Muito obrigado também por estar nos apoiando, dar esse apoio para a mocidade, é muito importante para nós. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.